Bom dia a todos vocês que estão entrando no Face e no Insta. Sejam bem-vindos à nossa live de transição planetária. Nós estamos falando sobre o livro Exilados de Capela. Bom dia, Marta. Bom dia, Vera. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo do livro Exilados da Capela. E é uma alegria poder estar aqui com vocês, compartilhando esses conhecimentos, trazendo uma reflexão sobre toda essa construção aí dessa transição planetária. Vamos fechar os nossos olhos, tranquilizar a nossa mente, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo esta grande oportunidade de estarmos reunidos em nome do Cristo, para que possamos aprender um pouco mais, para que essas vibrações, essa sintonia de amor, possa nos trazer a calma, a confiança necessária nos dias melhores. E assim, com o nosso coração cheio de paz, de alegria, de amor, de confiança, pedimos licença para iniciarmos a nossa live, o nosso estudo na manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, só retomando um pouquinho, né, Vera? O que nós já falamos na semana passada. Então, nós estamos falando do livro Exilados da Capela, que envolve totalmente a transição planetária, né? É um conhecimento, é um estudo onde espíritos que viviam na constelação de Capela tiveram a oportunidade de seguir na sua escala evolutiva e foram direcionados, né, para reencarnar no nosso planeta. E esses espíritos eram considerados de extrema inteligência, né? Porém, eles não vibravam mais na condição que Capela precisava. E aí eles tiveram essa grande oportunidade de serem direcionados aqui para a Terra, né? E aí segue-se toda uma construção desde a criação, né? Então, na semana passada, nós falamos um pouquinho da chegada, né, de Adão, como que a gente identificava, né, a figura de Adão. Então, foi aí, então, a reencarnação do primeiro capelino vindo à Terra, né? Quer falar alguma coisa, Vera? Vamos lá. Não. Então, é interessante nós observarmos que em todas as culturas, religiões, filosofias, cada um fala de uma maneira dos exilados de Capela, né, desses espíritos que vieram reencarnar aqui no planeta Terra. E o objetivo maior dessas reencarnações, elas foram reencarnações punitivas, porque apesar de toda a evolução que a estrela Capela tinha nessa constelação do Cocheiro, moralmente eles não haviam se modificado, tá? Não existia essa elevação moral nesses espíritos. Por isso é que eles foram exilados de Capela. E muitas pessoas dizem que foram reencarnações punitivas, como é colocado até mesmo aqui num dos capítulos, né? No capítulo 9, as encarnações punitivas, que é uma forma de eles chegarem no nosso planeta e
ajudar aqueles homens que eram primitivos, com uma inteligência tosca ainda no nosso planeta. Então eles se misturaram a esses homens, e como a Marta nos colocou, Adão é colocado como o primeiro capelino reencarnado. E também em várias correntes esotéricas, se fala dessa vinda desses semideuses, né? Então cada corrente esotérica, filosófica, comenta isso de alguma maneira. Eles eram considerados, né, como semideuses por conta dessa inteligência, do conhecimento da tecnologia, de como eles iriam contribuir na evolução do nosso planeta. Então, esse foi o objetivo maior, tá? Então, Jesus, na realidade, quando eles estavam ainda no astral, nós já comentamos sobre isso, foi feita essa reunião, né? Então, terminaria essas reencarnações punitivas com a vinda de Jesus. E o que nós podemos observar é que esses semideuses, esses espíritos muito mais evoluídos, reencarnando e convivendo com seres ainda praticamente primitivos, o que aconteceu? Muitos deles se deixaram levar apenas pelo instinto, essa coisa animalesca, né? E aí tem toda essa corrente que a gente diz que é Caim e Abel, que são os dois primeiros filhos de Adão e Eva, né? Que é formada em parte por espíritos rebeldes, violentos, orgulhosos, e em parte por outros, ainda que criminosos, porém mais pacificados. Então são duas correntes que tem, por isso que se diz que Caim matou Abel, porque eram duas vertentes, aí duas correntes desses espíritos, né, que não conseguiram fazer a reforma, mesmo estando reencarnado num planeta mais atrasado, tendo uma inteligência muito maior que esses espíritos, ainda se deixou levar, né, por essa inferioridade dos instintos, tá? E aí eles colocam aqui, ó, a corrente cainica mais numerosa foi a que primeiro encarnou, como já vimos, entre os povos da terceira raça, que mais depressa e mais facilmente afinizou-se com os filhos da terra, os habitantes primitivos, vindo a formar, sem contestação, a massa predominante dos habitantes do planeta naquela época, e cujo caráter dominador e violento predomina até os dias em muitos povos ainda. Como nos conta Moisés, né? E diz assim: e saiu Caim da face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e gerou Enoque. Enoque, na realidade, edificou uma cidade, e mais antigo do que a Bíblia é o livro de Enoque, que fala dessa vinda dos capelinos para cá. Então nós temos muitos avisos em relação a tudo isso, né? E aí ele diz ainda aqui, ó: é fácil de ver que se Caim e Abel realmente tivessem existido como filhos primeiros do primeiro casal humano, não teria Caim encontrado mulher, né, para com ele se casar. Então, percebam que existe a realidade com algumas coisas que são, algumas alegorias que são criadas para nos dar uma compreensão do que esses habitantes da Terra, que são os exilados de Capela, quando eles chegaram aqui no mundo físico, já existiam seres aqui, né?
Tanto é... Não foram os criadores do mundo, Não né? foram os criadores do mundo, porque coloca Adão como o primeiro habitante da Terra. Primeiro Não. e único, né? Então, como é que ia haver essa E multiplicação? que daí Eva teria sido criada da costela de Adão. Então tem algumas coisas que são analogias aí, são colocadas de uma maneira para que nós possamos compreender de que a Terra já era habitada por seres primitivos e foi feita essa mescla para dar um up na evolução e na inteligência do ser humano, que são essas civilizações que até hoje nós estudamos pela tecnologia avançadíssima. Olha que né? interessante isso que você está falando num pequeno trecho do capítulo 9, que ele fala assim, ó. Os capelinos já estavam reunidos no útero terrestre, aguardando o momento propício para começarem então a encarnar nos grupos selecionados. Aí um pouco mais à frente ele fala de toda essa condição de adaptação. E aí ele fala também, olha só, da miscigenação que iria haver. Porque assim, como é que a gente pode receber uma proposta reencarnatória de evoluir? Não dá para evoluir sozinho, né? Então, existia essa necessidade deles conviverem com outros para aprender a domar esse instinto, né? Para aprimorar essa moral que não foi assim muito bem aproveitada lá em Capela. Então, Emmanuel conta em algumas narrativas todo esse trâmite, né, Vera, de como tudo isso foi acontecendo para que eles pudessem evoluir, para que a gente possa entender melhor essa passagem de Adão, Eva, Caim, Abel. Exatamente. E assim, Abel, né? Ele já tinha muitas virtudes, né? Ele já tinha muitas virtudes e ele foi considerado um verdadeiro missionário, tá? E Caim ainda tinha uma ligação muito forte com os instintos, né? Com a violência, que até hoje muitos povos ainda têm, né, minha gente? Apesar de estarem evoluídos, ter uma evolução, mas tem uma parte de determinados povos que ainda é ligado a essa coisa da violência, né? Que a gente vê, às vezes a gente fala, gente, não condiz com o momento que nós estamos. Mas eu acho que isso explica muito essa postura, essa conduta, às vezes a gente enxergar no ser humano tanta agressividade, tanto sentimento de poder, de domínio, né? Esse instinto animal, né? Esse instinto primitivo falando mais alto, né? Exatamente. Assim como nós podemos, eu comentei sobre o livro de Enoque e sobre outras tradições, mas para nós, se você olhar aí no capítulo 11, fala sobre a Gênese mosaica, né? E a Gênese, do que ela trata? A Gênese, ela trata, na realidade, da criação do mundo, dos primeiros acontecimentos da história, as primeiras gerações, né? Do povo hebreu, que se estabeleceram no Egito. Então, a Gênese começa daí. Só que o que antecede a Gênese existem, porque para que a Gênese pudesse se originar, ela teve pesquisa em cima de alguns outros estudos. E o livro de Enoque é um desses estudos também, né? Então, vai falar sobre o Êxodo, vai falar ali de mais outras divisões que existem na Bíblia, que é o Velho Testamento, porque o Novo Testamento ele se inicia a partir das parábolas de Jesus, né? Das curas de Jesus, dos evangelistas que fizeram o Novo Testamento. E o Velho Testamento nos fala
da Gênesis, da criação do mundo, e com algumas divisões, falando principalmente da libertação do povo hebreu, do cativeiro e todo esse tipo de coisa. E tem pessoas que colocam Moisés como um sanguinário. Então tem muitas coisas aí, e não é. Moisés, na realidade, foi um missionário, é um missionário. E ele tinha uma grande responsabilidade Exatamente. de direcionar essa nação, né? Eram povos que precisavam de um líder, que precisavam de um direcionamento, né? Porque até então, como é que eu aprimoro essa moral sem regras, né? Na realidade, o grande papel dele foi colocar algumas regras, né? Até mesmo quando ele recebeu lá as mensagens, né, dos mandamentos que ele psicografou lá na pedra, lá, para quê? Para que esses mandamentos pudessem proporcionar aqueles povos, aquela humanidade, de que precisaria ter regras, né? Porque senão cada um fazia o que bem entendia e tudo bem, né? Então, um matava o outro, um tomava o que era do outro, e aí, assim, como é que eu disciplino essa moral? Olha que interessante, né, Vera? Porque, assim, isso é uma grande provação dessa reencarnação deles, né? Porque, assim, se eles foram exilados lá da capela por conta desse aprimoramento moral, aqui na carne eles estão vivendo essa experiência, né? Então, por muito pouco, era olho por olho, dente por dente, eu tomo, eu mato, é meu, existe uma posse, e o outro como é que ficava? Então, o grande papel desse líder, que foi Moisés, foi botar essa disciplina através desses valores morais. De olho por olho, dente por dente, para poder conter a selvageria, né? E a própria agressividade do ser humano. Né? E despertar esse amor a Deus, né? Porque assim, serem tementes até então, como é que eu ia, né? Eles adoravam, né? Na realidade, ele que iniciou amar a Deus, né? O monoteísmo, né? Porque até então se amava tudo, a pedra, a árvore, tudo era adorado, ouro, né? Tudo. E aí Moisés já inicia o monoteísmo, o temer a Deus, né? E aí existiam os 10 mandamentos que foram ditados por Deus, e os homens, por serem tementes a Deus, então eles obedeciam aqueles mandamentos. E eu vou te falar, né? Moisés tinha uma mediunidade fantástica, né? Porque assim, essa conversa com Deus, né? Era através aí da intuição, da mensagem. Então ele recebia essas mensagens. Era interessante, né? A gente falar um pouquinho aí de psicografia, né? Onde ele ia psicografar, né? Então ele estava lá recebendo aquelas inspirações, aquela intuição e tudo mais. Ele precisava colocar aquilo, né? Hoje a gente tem o papel, tem a caneta, né? E olha que interessante, como é que ele ia colocar toda essa disciplina, né? De amar o próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, não matarás, não roubarás, não desejarás mulher do próximo. E olha quanta coisa, né? Olha quanta disciplina, né? Que tinha na mão desse líder para conduzir todo aquele povo, né? A gente não está falando de uma ou duas pessoas, né, Vera? Era de uma população que precisava trabalhar esse aprimoramento moral. São os hebreus, né? São os hebreus que fizeram toda aquela peregrinação para a terra prometida, né? E assim, e paralelamente a isso, nós também vamos ver aqui, né? Que existe uma significação simbólica dos primeiros filhos de Adão, Caim e Abel, tá? Então, o que acontece? A descida dos exilados, ela é representada na Gênesis pelo nascimento de Sete, o terceiro filho, que Adão, como diz o texto, gerou a sua semelhança conforme sua imagem. Isto é,
aquele que com ele mesmo, Adão, se confunde, é-lhe análogo. Se Adão, no símbolo, representa o acontecimento da descida, a queda das legiões de emigrados, e os 2 primeiros filhos, o caráter dessas legiões, 7 no tempo, representa a época do acontecimento. Época essa que no próprio texto está bem definida com o seguinte esclarecimento: os homens, então, começaram a evocar o nome do Senhor. Olha quanto trabalho que ele teve para preparar. A queda dos anjos, queda né? dos Seria anjos. a descida do primeiro capelino, Adão, só que extremamente rebeldes, né? Aí, na sequência, na terceira geração, é que ele diz: os homens então começaram a evocar o nome do Senhor. Então, quando a gente fala da vida dos capelinos, a gente acha que é tudo rapidinho. Mas, gente, a gente tá falando de milhões 120 de anos, né? São milhares de anos até acontecer essa descida e acontecer tudo o que aconteceu, até chegar nos nossos dias. E é muito importante que cada um de nós possa buscar esse conhecimento, e você pode buscar esse conhecimento daquela forma que mais te agrada, né? Porque, como nós acabamos de falar, são várias correntes, são correntes filosóficas, mitológicas, religiosas, que nos colocam. Então, se você aceita que Adão e Eva foram os primeiros seres humanos encarnados no planeta Terra, bacana, então a gente não discute. É o que você acredita. É o que você acredita, continua, entendeu? Até o momento em que a sua consciência vai despertar para ter uma profundidade um pouco maior, para você questionar algumas coisas. O questionamento, ele é muito importante, tá? Ele é muito importante na nossa vida, porque nos faz buscar, nos faz estudar, pesquisar, e isso é muito importante. O conhecimento, ele é muito importante desde que tenha um efeito produtivo e positivo na nossa vida, que é evoluir, né? Porque não adianta você obter conhecimento por conhecimento e largar tudo aí, né? Então, é importante que você possa entender isso. E aí, também, nós começamos a falar, porque não pensem vocês que eles tinham toda essa evolução e que não houve corrupção quando a Terra começou a ser povoada, porque a Terra passou a ser povoada e existiam esses núcleos, né? Lemúria, Atlântida, os mongóis, que eram os habitantes da China, que já estavam, tinham uma evolução um pouquinho maior, e ele diz aqui para nós, para a gente entender. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Isso quer dizer que os degredados aqui mencionados como filhos de Deus, encarnados no seio de habitantes selvagens do planeta, não levaram em conta as melhores possibilidades que possuíam, como conhecedores de uma vida mais perfeita. E ao desposarem as mulheres primitivas, adotaram seus costumes desregrados e deixaram-se dominar pelos impulsos inferiores que lhe eram naturais. Olha que interessante, né? Eles sucumbiram. Exatamente. A moralização, né, deixou de acontecer naquela encarnação deles. Então, chegaram numa época em que as raças primitivas viviam mergulhadas nos instintos. E eles adotaram essas regras aí, animalizados, né?
na carne, e sem se guardarem, afundaram na impureza, não resistindo ao império das leis naturais que se cumpriam irrevogavelmente, como sempre sucede. Então, o que aconteceu? Olha, a primeira fase dos capelinos, e mais profundamente entre os rutas, habitantes da Lemúria e das demais regiões do Oriente, povos estes que se apresentavam de uma elevada estatura, de cor escura, porte simiesco e mentalidade rudimentar. Então, o que foi que aconteceu? Aconteceu a corrupção em toda essa civilização. E o que houve? O afundamento da Lemúria. Por quê? Porque eles tiveram a oportunidade, mais uma vez, como você comentou, sucumbiram aos instintos. E olha que interessante que, assim, a gente está falando de uma transição planetária, né? E aí a gente espera que algo muito grande aconteça, e às vezes as coisas acontecem exatamente na frente dos nossos olhos para que a gente possa aprender. Então, tudo isso que aconteceu com eles tinha um propósito. Olha, você vai reencarnar e você vai cumprir um papel. À medida que eles não conseguiram cumprir esse aprimoramento moral, precisavam ser tirados de circulação de alguma forma, não é? E aí, como é que isso foi feito, né? De uma forma que, assim, a humanidade pudesse continuar em outros locais, mas ali eles teriam uma outra oportunidade. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Vamos lá, olha lá o que a Bíblia diz. Quanto à moral, as consequências foram tremendas e lamentáveis. Com o correr do tempo, uma corrupção geral se alastrou e generalizou-se de tal forma que provocou punições imediatas. E quando, a narrativa bíblica diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. E ainda mais, a terra estava corrompida diante da face do Senhor. Encheu-se a terra de violência, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E aí a coisa fica mal, né? O ponto de vista moral é uma coisa que eles faliram na sua conduta moral, né? Então, muitos livros espíritas hoje que a gente lê, a gente percebe que quantos espíritos que são missionários e eles vão estar fracassando na sua missão aqui na Terra. Eles fracassaram. E as consequências foram terríveis, não teve jeito, né? Foi o que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu. Foi o afundamento do continente Atlântida, foi o dilúvio, foram várias coisas que tiveram a acontecer para que isso pudesse acontecer a reencarnação e começar esse trabalho de moralização desses espíritos, porque apesar de toda a inteligência, os seus corações ainda não haviam sido tocados. E é interessante que a gente tira aí como uma compreensão, como um entendimento que é assim, né? A bondade de Deus que nos dá a oportunidade de que quando nós falhamos na nossa missão, a oportunidade reencarnatória de vir novamente e poder fazer a nossa lição de casa de novo, vamos dizer assim, né? E em consequência de toda essa corrupção da época, e mesmo nos tempos atuais, a gente ainda recebe essa herança quando a gente vê em tempos atuais pessoas que ainda estão envolvidas num sentimento tão parecido como esse, né? A gente está aqui em 2020, é claro que assim mudou aí um pouco, mas hoje as pessoas têm mais consciência, tem um pouco mais de discernimento, mas mesmo assim ainda continua patinando nessa parte da moral, né? Porque assim,
estar num estado de corrupção é uma falta de aprimoramento moral, de valores, né, dentro da ética. Então, eu acho que a gente consegue tirar uma boa reflexão, mesmo de um livro, contando lá do nosso começo, trazendo para uma realidade que a gente vivencia agora. Às vezes a gente se pergunta por que a gente vê tanta coisa acontecendo nos tempos atuais, né? Como é que pode? E então a gente entende que a gente está recebendo uma herança e a gente, graças a Deus, que a gente tem a oportunidade de mudar, de evoluir, de aprender, de se modificar, né? Então, a gente vai só dar uma finalização com a Lemúria para depois a gente começar a falar de Atlântida, né? Que vai para a quarta raça-mãe, né? Então, assim, ó, a Lemúria desapareceu 700 mil anos antes do alvorecer da Idade Terciária. Sua existência, como muitas outras coisas reais, tem sido contestada e não é admitida pela ciência oficial. Porém, ao mesmo tempo, essa ciência considera um mistério a existência de aborígenes na Austrália, a imensa ilha ao sul do Oceano Índico, tão afastada de qualquer continente. Esses aborígenes são até hoje inassimiláveis ante a civilização, extremamente primitivos e de cor escura, como os próprios seres que habitavam a antiga Lemúria. Eu fui visitar esses aborígenes na Austrália. Fala um pouquinho, né, pra gente. E assim, é muito interessante que tanto é que eles nem são aceitos, né? Existe ali, né, toda uma... Eles vivem num afastamento e as condições de vida são hostis, né? A condição de vida deles são hostis, a pintura deles é interessante, a música deles é muito bonita, toca profundamente, é de uma forma bem interessante, é uma vibração muito diferente também. Eles têm a pele escura, né? E, olha, é como se eles fossem ETs no meio da Austrália. Que interessante, né? Muito interessante, muito interessante. Então, ó, aqui ele fala do Oceano Índico, tão afastado e tal. O território da Austrália apresenta aspectos e condições que a Terra teria tido em idades remotas. E os próprios animais são ainda semelhantes aos que viveram naqueles tempos. É tudo diferente. É uns bichos muito estranhos, né? O koala, o próprio canguru, né? E outras espécies. E assim, você olhar e falar assim, gente, ela é separada de tudo. Tá ali a Austrália, né? Ela é separada, não tem nada próximo. Tá? Então aqui explica que o território da Austrália, ele é assim, ele é muito diferente de uma parte para outra parte. Aquela parte Outback que eles falam, é tudo deserto. É muito deserto, as temperaturas são altíssimas e tem a outra parte que é banhada lá pelo oceano, que é lindíssima, com bichos extremamente estranhos. Olha que interessante aqui, ó, o pessoal está interagindo com a gente, eu estou gostando. Coloquem a opinião de vocês, é legal, né? A Denise ainda fala que nós precisamos rever aí os valores, buscando a nossa melhoria. Uhum. E a Ana Lúcia, ela falou da Ilha de Páscoa, né? Que é um pedacinho lá que eles são da Lemúria. Que legal, né, gente? Estou gostando, continuem compartilhando aí. Com este cataclismo, grandes alterações se produziram na crosta terrestre. Completou-se o levantamento da Ásia, as águas existentes a oeste desse continente refluíram para o norte e para o sul, e em seu lugar se suspenderam novas terras, formando a Europa, a Ásia Menor, a África, em sua parte superior, ao centro e norte desta última região formou-se um imenso lago que os antigos denominaram Tritônio, que mais tarde, como veremos adiante, foi substituído por desertos.
né? Então, eu gostaria de parar nessa parte para que a gente possa continuar na próxima semana, aí falando sobre os áreas, olha, sobre a é quinta legal que tem raça. uma observação de Emmanuel que fala Exatamente. disso, que é fantástico. Mas a gente termina aí com o afundamento da Lemúria. Quer dizer, eles vieram para cá e ainda falharam, e depois vamos ver o que acontece. Se eles vão conseguir dar o recado ou não. Então, né? é interessante que a gente possa ter uma reflexão em relação a todo esse estudo, né? Então, às vezes a gente vê as coisas acontecendo, né? Nos dias atuais e a gente fica se perguntando, né? Nossa, mas de onde vem isso, né? Por que que tá desse jeito? Então tem todo um estudo atrás disso, né? E é bom a gente conhecer um pouco mais para desenvolver um pouco mais essa reflexão, essa compreensão Além de que as coisas, né? além Como as de coisas ter todo esse acontecem. conhecimento, eu acho que o momento é extremamente oportuno, porque existem muitos espíritos aqui da Terra que serão exilados, né, para outros planetas, outros locais no nosso universo, porque é muito comum acontecer o que aconteceu em Capela, acontecer em vários pontos aí do universo. É que, infelizmente, nós desconhecemos, a nossa consciência está muito pouco desperta ainda, né? Mas como a gente vai entendendo todo esse processo que aconteceu aqui na Terra, e esse processo é válido para qualquer planeta, ou para qualquer estrela, ou para qualquer astro que existe no nosso... Fala pra gente se isso está fazendo sentido para você, como é que você está enxergando isso, né? Porque a gente está vivendo num momento de transição planetária, né? E assim, para a gente entender melhor essa transição, a gente precisa entender que isso não é algo que está acontecendo agora, né? Vem acontecendo e assim, nós de um podemos bom observar esse 2020 como um ano extremamente atípico. São tantos acontecimentos, são coisas que nunca aconteceram na nossa vida, no nosso planeta, ou pelo menos quando nós estivemos aqui reencarnados, nessa reencarnação, está sendo bem emocionante para todos nós. Pois né? É muita emoção. Esse ano de que a 2020 gente tem muita precisa se emoção. readaptar, olhar para os nossos valores, olhar o que a gente não. Olha a grande oportunidade assim de tudo isso que está acontecendo, né? Mostra pra gente o quanto a gente precisa se modificar, o quanto a gente precisa aprender com o novo que está acontecendo, né? A flexibilidade nas nossas vidas, né? E é muito importante. Tudo isso para que a nossa consciência possa ser desperta. Então, aquilo que você tem como verdade absoluta, menos, tá? Não é verdade absoluta. Amanhã pode ser diferente. Aliás, você já é diferente amanhã do que você era hoje. Então, olha, vamos rapidamente dar os avisos. Eu gostaria muito de agradecer vocês que estão participando das nossas campanhas, né? Campanha de cestas básicas, a nossa campanha de Natal que já se iniciou. O nosso kit ele é bem mais modesto esse ano para que não passe em branco. O Natal, como eu disse, é um ano atípico e então as cestas, as sacolinhas de Natal é um panetone e um brinquedo. Um brinquedo para menino, um brinquedo para menino. O brinquedo tem que ser novo, tá? E o panetone também. Então, se você quiser fazer essa doação, você pode trazer aqui na Fraternidade do Amor, ou se você quiser fazer isso através da conta bancária do Grupo Kardecista, a nossa conta está aí nas redes sociais, tá? Para você poder nos ajudar. E no próximo sábado, dia 17 de outubro, é um sábado com um pedacinho da Moca Amor. É o sábado do Yakisoba. Se você ainda não comprou o seu, tá no fim, tá?
pode comprar o seu yakisoba pelo WhatsApp, pelas redes sociais, e você passa no delivery aqui na Fraternidade no sábado e retira. Ah, mas eu não como carne, eu não como frango. Tem vegetariano, tem só com legumes, tem com cogumelo, tem para todos os gostos aí. É só você pedir vegetariano, ou então só com legumes, ou então só com frango, tudo bem? Então, nós vamos reiniciar o nosso Instagram, tá? Para que você possa continuar conosco, para as nossas vibrações. Só um instantinho. É isso aí. Que haja reza e reforma para não sermos exilados. Isso, exatamente. A gente tem que observar passo a passo, a gente tem que entender, né? Às vezes as pessoas dizem que são tementes a Deus. Somos tementes a Deus e tem gente que não quer nem saber o que está acontecendo. É tão temente a Deus, tão temente a Deus que não quer saber o que está acontecendo. Não é bem assim, minha gente. A gente tem que adquirir conhecimento, por favor. Olha que interessante, né? Algumas pessoas estão falando, todo esse momento é maravilhoso, essa transição é extremamente importante, observarmos passo a passo. E outra pessoa falou assim, a Ana Lúcia, né? Está muito forte o que vivemos realmente, a humanidade acorda para algo maior. Então, que legal, né? Que as pessoas começam a despertar para uma realidade, né? Para um conhecimento maior. E isso ajuda muito no nosso desenvolvimento como ser humano, no nosso desenvolvimento como espírito, na nossa evolução, né? Porque nós estamos aqui para aprender. Essa é uma grande oportunidade reencarnatória e viver esse momento é saber aproveitar, né? Reforçar a nossa fé, reforçar todos os nossos bons sentimentos. Já deu certo aí? Podemos? Okay, vamos lá? Vamos vibrar então? Uma musiquinha agradável para as vibrações? Então vamos lá, nos preparando para as vibrações, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Inspire profundamente. Feche os olhos, entre em sintonia com o bem e com o amor. E vamos vibrar. Vibrar pela paz do mundo, por todos os países que estão em guerra e desajustes. Vibrar pelo Brasil, por todos os seus dirigentes. Que suas mentes sejam iluminadas para que possam tomar as decisões mais acertadas em relação a todos os brasileiros. Vibrar pelo Evangelho, como regra e conduta a todos os homens da Terra. Vibrar por todas as religiões em torno do Cristo, em especial pelo Espiritismo e a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Vibrar por esta casa de oração, por todos os trabalhadores, colaboradores, correntes de cura que aqui atuam. Vibrar por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje. Vibrar por todos os hospitais, casas de saúde, leprosário, nossos irmãos com AIDS e fogo selvagem, que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor. Vibrar por todos os idosos, pelos asilos, orfanatos, creches, crianças abandonadas. Vibrar por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, as mães aflitas, os filhos problemas. Vibrar por toda a juventude
dependentes de droga. Vamos vibrar também pelo nosso irmãozinho Luiz Paca, Pedro Salomão, Dona Maria José. Vibrar pela Lucilene Lima, pela Tereza Pinelli, pela Francisca Rodrigues, que está internada. Que Jesus possa se fazer presente. Vibrar por todos os nomes colocados aqui nas redes sociais. Vibrar por todas as pessoas que trabalham na luta contra o Covid, nas linhas de frente. Vibrar pela nossa campanha de Natal. E vamos também vibrar pelo nosso lar, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, supostos inimigos. Vamos vibrar pelo nosso local de trabalho, todas as pessoas que lá se encontram. Vibrar pelo nosso planeta, pelo problema mais íntimo dos nossos vícios, rancores, mazelas e mágoas. Vibrar pela caixinha de vibrações, todos os nomes nelas colocados, que Jesus possa atender a todos eles. Vibrar pela cúpula de proteção da nossa casa. Vamos fazer a purificação das águas e vamos deixar uma vibração de amor que seja levada pelo plano espiritual onde maior houver a necessidade. E assim, ainda nesses momentos, nós vamos nos ligando a todas essas fraternidades, vamos nos ligando aqui aos trabalhos da Fraternidade do Amor, os trabalhos de cura que estão acontecendo nesses momentos. Dr. Bezerra de Menezes, toda a equipe médica da Fraternidade do Amor. Vamos nos sintonizando com esses espíritos curadores, esses espíritos de luz. Cada um de nós, nesta manhã, dentro da sua necessidade, da sua solicitação, seja ela material, seja ela espiritual, física, nós vamos pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos acolha, que nos cure dos nossos sofrimentos, que a nossa consciência possa ser um pouquinho mais desperta no dia de hoje, para que haja compreensão maior das dificuldades que temos na nossa vida, que são grandes oportunidades de crescimento, de despertamento, que possamos ter uma consciência e uma visão de eternidade, que somos espíritos milenares, viajantes deste universo, e que tivemos a bênção de reencarnar no planeta Terra exatamente neste momento de transição, para que os nossos corações possam despertar para o amor incondicional, para o amar ao próximo, a conscientização de que fora da caridade não há salvação, e que esta caridade que Jesus nos fala é o nosso amor em ação. Porque o amor e a caridade sem obras não tem sentido. Que nesta manhã nós possamos nos conscientizar, cada um de nós, da nossa verdadeira missão,
que temos aqui exatamente neste momento em que reencarnamos. E que apesar de todas as dificuldades, este sentimento de gratidão possa falar mais alto em nossos corações. Gratidão, Pai, por esta oportunidade de reencarnarmos neste planeta. Que os nossos corações possam falar mais alto do que o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso querer. Que possamos acalmar as nossas almas, que possamos elevar os nossos pensamentos e agradecer ao Pai. Vamos erguendo os nossos braços nesses instantes e vamos receber essas energias de cura. Vamos nos conectando ao centro cirúrgico nesses momentos. Esses espíritos tão amorosos que acolhem as nossas dores e os nossos sofrimentos e que nos orientam e que colocam luz no nosso caminho, direção à nossa vida. Vamos sentindo que os nossos centros de força vão absorvendo essas energias e eles vão se energizando, se alinhando, se curando, desde o nosso chakra coronário, o nosso frontal, o nosso laríngeo, o nosso cardíaco, o nosso gástrico e o nosso esplênico. Graças a Deus, nós podemos abaixar os nossos braços e vamos unidos agradecer ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores por esta oportunidade de aprendizado nesta manhã. E nós vamos agora acompanhar a nossa irmã Marta, que vai fazer a prece de encerramento. Perdoo e peço perdão, livre plenamente, a todos aqueles que, em qualquer época, eu prejudiquei ou que me prejudicaram. Eu faço de caráter permanente, eu os abençoo sempre que me venham ao pensamento. Deixo o passado e dedico toda a minha atenção ao presente, cheio de harmonia, de paz, saúde e prosperidade. Minha mente está calma e serena, e nessa atmosfera de paz e satisfação que me envolve, sinto-me profundamente fortalecida, livre de todas as negatividades. Dia após dia, fico mais consciente do amor divino, de tudo que é falso se desvanece. Sinto agora o amor e a beleza da presença cósmica divina e permito que essa energia de amor e poder curador flua através de todo o meu ser. Então, descanso nos braços imutáveis da paz divina. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Um grande beijo a todos vocês. Muito obrigada por vocês estarem participando conosco nessa live de transição planetária. E na próxima quinta, nós podemos nos encontrar no Evangelho e no próximo sábado, a continuação do livro Exilados de Capela. Um Beijo grande no beijo. coração de Muito todos. obrigada pelo carinho.